Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 13 de fevereiro, domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículos 17, depois versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho deste domingo nos apresenta dois caminhos. Um caminho da felicidade, com as bem-aventuranças, e outro da infelicidade, com os ais de Jesus. Olhando para o texto do Evangelho do dia, perguntemo-nos: a quem se destinam as bem-aventuranças? A todas as pessoas? Eis como Lucas descreve. Havia um grande número de discípulos e uma grande multidão. E erguendo os olhos para os seus discípulos, disse Jesus: Bem-aventurado vós que sois pobres. Bem-aventurados vós, os meus discípulos, porque vosso é o reino de Deus. Por que Jesus fala assim? Pedro, Tiago, João, André e os outros não eram ricos, mas também não eram miseráveis. Tinham casa, uma barca, muita gente se encontrava em pior situação. Então, por que só os discípulos são proclamados bem-aventurados? O que de extraordinário fizeram? Para entender o sentido desta bem-aventurança, é preciso lembrar o que fizeram antes. Depois da pesca milagrosa, diz Lucas, eles amarraram as barcas na margem, na praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando Jesus chama Levi, a conclusão é a mesma. Ele, abandonando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Aí está a característica dos discípulos. Eles tiveram a coragem de abandonar tudo para seguir o Mestre. Renunciaram à posse dos bens deste mundo. Escolheram ser pobres. São bem-aventurados porque entenderam que a vida do homem não depende dos bens que ele possui. Para conseguir a felicidade, será então necessário tornar-se miserável? Não. Os ideais cristãos não são a privação, a indigência, o sofrimento.
O motivo da alegria anunciada aos pobres consiste na promessa que é feita. Para eles chegou o reino de Deus, para aqueles que fizeram a opção de não colocar a própria segurança nos bens, na posse. As outras 3 bem-aventuranças também são dirigidas aos discípulos. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, vós que agora chorais, vós que agora sois perseguidos. Trata-se das consequências do estado de pobreza escolhido por eles. A bem-aventurança deles não se deve ao sofrimento pelas quais estão passando, aos problemas que enfrentam, mas porque com a vinda do reino, essas situações dolorosas desaparecerão. Hoje, a opção por uma vida pobre, simples, humilde, continua atraindo. Veja o caso dos conventos. Por exemplo, no caso do mosteiro de Campos Jordão, aliás, se você for visitar Campos Jordão, vá ao mosteiro. Lá, as pessoas se sentem atraídas e as monjas têm inúmeros números de vocações. A irmã Ana Paula compartilhou dizendo: o que atrai as pessoas para que venham fazer a experiência de entrega a Jesus aqui? Ela disse 2 coisas: a pobreza e a oração. Portanto, em nosso tempo também, viver esta bem-aventurança nos ajuda a seguir Jesus com maior fidelidade. Que Deus o abençoe e fique iluminado por esta palavra neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.